Não é absurdo sugerir que a vida pode ter começado em algum lugar além da Terra, certo? O que me preocupa realmente é que, apesar de termos procurado por sinais de rádio e de inteligência em nossa galáxia, não detectamos absolutamente nada. Os astrônomos chamam isso de o Grande Silêncio. É um nome meio sinistro, já que parecem existir cerca de 20 bilhões de planetas potencialmente semelhantes à Terra na Via Láctea, muito espaço e muito tempo, o que nos leva a pensar que deveria haver algo lá fora, mas não vemos nada. Se isso for verdade, a explicação provavelmente está na biologia. Se olharmos para a história da vida na Terra, levou quase 4 bilhões de anos desde a primeira célula até o surgimento de uma civilização, quase 4 bilhões de anos, o que corresponde a cerca de 1/3 da idade do universo. Talvez sejamos incrivelmente afortunados por estarmos aqui, pois é preciso uma sequência ininterrupta de vida por 4 bilhões de anos, resistindo a toda a violência do universo, para chegar a algo como você e eu, coleções de átomos capazes de pensar. Isso é extremamente improvável, o que é ao mesmo tempo aterrorizante e, de certa forma, inspirador, pois significa que somos incrivelmente valiosos como espécie e planeta. Poderíamos ser a única ilha de significado em um oceano de 400 bilhões de sóis. A busca por vida extraterrestre tem cativado a imaginação humana por séculos, desde a mitologia antiga até a ciência moderna. Sempre olhamos para as estrelas e nos perguntamos: estamos sós? Com os avanços tecnológicos, nossa capacidade de explorar o universo aumentou, e a possibilidade de encontrar vida alienígena parece mais próxima do que nunca. No entanto, apesar de anos de pesquisa, ainda não descobrimos uma prova definitiva de vida além da Terra. Recentes descobertas de exoplanetas, alguns potencialmente habitáveis, oferecem pistas tentadoras de que talvez não estejamos sós. Há 15 ou 20 anos, só conhecíamos nosso sistema solar, e aquelas estrelas no céu eram apenas pontos brilhantes desconhecidos. Mas agora, já descobrimos mais de 1000 planetas orbitando outras estrelas. O notável é que a missão Kepler, ao examinar apenas um pequeno pedaço do céu, encontrou 6 planetas semelhantes à Terra, planetas rochosos na zona habitável de suas estrelas, onde a temperatura é adequada para a existência de oceanos e rios. Se estendêssemos essa análise para o céu inteiro, o número de planetas semelhantes à Terra na Via Láctea chegaria a cerca de 20 bilhões de outras terras. Apesar da descoberta de muitos planetas do tipo terrestre na Via Láctea, ainda não encontramos nenhuma evidência definitiva de vida alienígena. Algumas teorias sugerem que talvez não estejamos procurando nos lugares certos, ou que as condições para a vida sejam mais complexas do que imaginávamos inicialmente. Outras especulam que civilizações inteligentes podem estar intencionalmente evitando o contato conosco. Quando se percebe que existem quase infinitos mundos alienígenas com condições similares às da Terra, é difícil de compreender, mas nem mesmo a assinatura de outra civilização foi detectada. Esse enigma permanece como um dos maiores mistérios do cosmos, deixando-nos ansiosos por respostas. Esse mistério ficou conhecido como o Paradoxo de Fermi, em homenagem ao físico Enrico Fermi. Afinal, se há 20 bilhões de terras e nossa galáxia tem cerca de 13 bilhões de anos, praticamente a idade inteira do universo, por que ainda não vimos evidências de outra civilização? O paradoxo de Fermi questiona a ausência de vida extraterrestre, apesar da vastidão do universo e dos septilhões de estrelas que ele contém. A hipótese do grande filtro sugere que existe uma barreira que impede as civilizações de avançarem além de um certo ponto, levando-as à extinção. Mas e se essa barreira ainda estiver por vir? Isso nos leva à hipótese da floresta escura, que propõe que civilizações inteligentes permanecem silenciosas e escondidas, assim como animais em uma floresta escura, por medo de serem descobertas e eliminadas por outras civilizações mais poderosas e avançadas. Essa possibilidade arrepiante nos obriga a considerar que talvez o universo não seja o lugar acolhedor que imaginávamos. A hipótese da floresta escura propõe que as civilizações inteligentes estão envolvidas num jogo cósmico de esconde-esconde, em que cada civilização é simultaneamente caçadora e caçada. Nesse jogo, revelar a própria existência pode levar à destruição pela civilização adversária, tornando o silêncio e o ocultamento a opção mais lógica e segura. Isso implica que o universo não é um lugar amigável,
mas sim um ambiente onde cada civilização compete por recursos e sobrevivência. Talvez a razão pela qual ainda não detectamos vida extraterrestre seja justamente porque cada civilização está se escondendo em uma floresta cósmica sombria. Por outro lado, pode ser que estejamos nos adiantando e que a vida seja muito mais ubíqua e menos misteriosa do que imaginamos, pelo menos em relação às formas simples de vida, como os micro-organismos. Eu não ficaria surpreso ao descobrir que a vida existiu, ou até mesmo ainda exista de forma subterrânea, em Marte, mas ficaria muito surpreso se encontrássemos algo além de organismos unicelulares, no melhor dos casos. Porém, a questão aqui é sobre alienígenas, sobre civilizações que não conhecemos. Procuramos um pouco, temos o programa SITI, mas não ouvimos nada. Os astrônomos chamam essa ausência de sinais de o grande silêncio. Se olharmos para a história da vida na Terra, percebemos que durante cerca de 3 bilhões de anos, desde a origem da vida, há aproximadamente 3,8 bilhões de anos, até menos de 1 bilhão de anos atrás, a vida foi unicelular, e que a vida multicelular complexa é um desenvolvimento relativamente recente. Na Terra, tivemos cerca de 4 bilhões de anos para passar da origem da vida a uma civilização. Se isso for de alguma forma típico, e não sabemos, os astrônomos podem sugerir que talvez não existam tantos mundos que tenham permanecido estáveis tempo suficiente para esse processo ocorrer. Há um ponto crucial aqui. É pelo menos concebível que mundos assim sejam muito raros, no sentido de que haja um ecossistema complexo de civilizações e inteligência. Pode-se argumentar que, em média, pode haver uma civilização por galáxia, mas e se houver mais do que apenas uma? A possibilidade de múltiplas civilizações inteligentes em nossa galáxia abre um novo leque de possibilidades. E se elas estiverem tentando nos contatar, mas nós simplesmente não estivermos ouvindo? Uma das soluções para o paradoxo de Fermi sugere que a falta de evidência de vida extraterrestre se deve às vastas distâncias entre as civilizações. Mas e se simplesmente não estivermos prestando atenção? O famoso sinal WOW é um exemplo notável de um potencial contato com outra civilização que poderíamos ter deixado passar. Um radiotelescópio chamado Big Ear detectou um sinal de rádio vindo de algum lugar nas proximidades da constelação de Sagitário. Esse foi o registro daquela noite. Um pulso, com brilho de pico mais de 30 vezes maior que o da emissão de rádio de fundo da galáxia, justamente na mesma faixa de comprimento de onda das ondas de rádio emitidas pelos átomos de hidrogênio, que fazem com que todo o céu brilhe nessa frequência. Na década de 1950, os radioastrônomos especulavam que, se uma civilização alienígena quisesse se comunicar conosco, ela poderia escolher justamente essa frequência natural tão especial para enviar sua mensagem. Tão surpreendente foi esse fato que, alguns dias depois, um astrônomo chamado Jerry Eyman circulou o pulso, um flash de 72 segundos de ondas de rádio, e escreveu "Uau" ao lado dele. Assim, o sinal passou a ser conhecido como o sinal WOW. Pisque, e você pode perdê-lo, mas o universo está constantemente nos enviando sinais. Desde o zumbido das estrelas até o crepitar dos buracos negros, estamos cercados por atividade eletromagnética. Mas e se alguns desses sinais não fossem apenas ruído cósmico aleatório? E se fossem mensagens de civilizações inteligentes muito além da nossa? Essa é a pergunta central da iniciativa Breakthrough Listen, na qual uma equipe de cientistas utiliza a inteligência artificial para buscar assinaturas tecnológicas em outros planetas de nossa galáxia. Não é uma tarefa fácil. O universo é um lugar caótico e barulhento, e separar os possíveis sinais alienígenas de todo o ruído de fundo é como encontrar uma agulha num palheiro cósmico. Mas é aí que a IA entra. Treinando máquinas para reconhecer padrões, conseguimos filtrar vastas quantidades de dados em busca daquela evasiva mensagem extraterrestre. E os resultados estão surgindo. Recentemente, um estudante da Universidade de Toronto desenvolveu um algoritmo de aprendizado de máquina capaz de filtrar os candidatos a assinaturas tecnológicas mais promissoras. Esse algoritmo detectou, há pouco, 8 sinais de rádio bastante suspeitos, abrindo um novo campo de possibilidades na busca por vida alienígena. À medida que continuamos a vasculhar os céus e a ouvir o sussurro mais tênue da tecnologia alienígena, uma coisa fica clara: o universo é vasto, misterioso e cheio de surpresas. Quem sabe quais outros segredos ainda estão por ser descobertos? Então, mantenha seus ouvidos atentos e sua mente aberta,
pois a próxima mensagem que receberemos pode mudar tudo o que pensamos saber sobre o cosmos. O que você acha? Deixe seu comentário, curta e inscreva-se no nosso canal.